E aí galera, tudo beleza com vocês? Estou aqui hoje para fazer uma análise sobre Jurassic World Evolution 2. E eu vou separar o vídeo em alguns tópicos. Por exemplo, alguns tópicos seria qualidades do jogo, que praticamente seria os pontos negativos e os pontos positivos. E o sistema do jogo em si. Eu vou separar só esses dois tópicos. Primeiro eu vou falar sobre os pontos negativos e positivos. E depois eu vou falar sobre o jogo em si, o jogo em todo em si, os seus modos, como que é o modo campanha e até as suas mecânicas dentro, que vou ser sincero com vocês, as mecânicas de administração e como que os dinossauros funcionam é algo que eu acho que vou falar bastante aqui. Mas bom, já vamos lá, continuando agora para a próxima parte do vídeo. Vamos lá, começando assim, o jogo em si, ele é bom, ele não é ruim, ele consegue ser melhor do que o seu antecessor, o Jurassic World Evolution 1, que não era um jogo ruim, era um jogo bom, mas só que o 2 ele melhorou o que a gente já tinha de bom no jogo pra cá, basicamente fez um glow up, aquele glow up sinistro. E vamos lá, em si, o jogo, um dos pontos positivos dele, que eu diria, seria os cosméticos dos dinossauros. Os cosméticos são são incríveis, ainda mais os cosméticos onde os dinossauros ficam plumados, falando para as pessoas que não entendem, para as pessoas, o cosmético plumado seria o dinossauro com penas. E é só isso, mas é algo incrível. Eu, por exemplo, eu tenho o cosmético do Tiranossauro Rex plumado lá. Aquele lá do filme do Dominion, se eu não me engano, que no início ele parece um tiranossauro lá com plumagem em cima dele. Eu tenho esse cosmético. Esse é um dos cosméticos que deixa mais interessante. E também outra é que também tem algumas skins dos dinossauros dos filmes. Do Jurassic Park 1, 2 e 3 e assim vai. Esses cosméticos, assim, de skins dos dinossauros, é o que dá charme para alguns, quando você vai colocar no parque. Dá um certo charme. E um outro ponto positivo é que isso vai mais, na minha opinião, eu acho que isso nem é opinião, acho que deve ser um consenso, que vai na criatividade de cada um. Os móveis não, são as construções que você pode colocar como decoração, as construções decorativas no caso. As construções decorativas, elas funcionam mais como uma decoração, como o nome já diz, mas em si, se você for uma pessoa muito criativa, você consegue fazer coisas muito bonitas, entendeu? Parques incrivelmente bonitos com a decoração, e isso mano, isso é o que eu acho incrível no jogo, mano. Se você pesquisar no YouTube, você vai achar um monte de gente que faz uns parques com decorações incríveis, que realmente dá um charme no seu parque, deixa o seu parque realmente diferente dos demais, sabe? E isso faz um ponto positivo muito grande no jogo. E um outro ponto positivo que eu não posso deixar de falar aqui são a administração. Como o jogo é um jogo de administração e estratégia, querendo ou não do seu gênero, obviamente a administração não pode estar de fora, que, sendo bem sério, a administração aqui do parque é incrível, que é dividido por pessoas com certos gostos, o de aventura, os ricos, de riqueza, nobreza, não sei, que é mais o pessoal rico, e de lá que seria o pessoal vegetariano, não sei. Eu falo vegetariano porque quando você vai colocar as comidas lá sempre aparece buffet vegano, essas coisas aí. Aí eu falo vegetariano mesmo. Mas se eu não me engano, eu acho que o nome não é vegetariano. Mas vamos colocar vegetariano. Aventura, vegetarianos e ricos. E assim, você pode ir com isso aí. Também tem um outro aqui que eu quase esqueci de falar, que é o público em geral. E com esses quatro aí, você praticamente tem pessoas com interesses próprios. Você ter algumas centros de visitante, estabelecimentos para visitante de aventuras. Por exemplo, tirolesa. Tirolesa ela chama mais o público de aventura, entendeu?
tem certos públicos que você pode atrair mais. Eu não sei muito bem qual que seria a melhor estratégia, se seria você balancear cada público para você conseguir mais renda no seu parque ou não. Aí eu realmente não sei se tem que ter um equilíbrio, certo? Porque eu, normalmente quando eu jogo assim, eu sempre tenho um público-alvo alto e eu seleciono esse público-alvo alto para focar nele, entendeu? Mas na minha última jogatina eu tentei equilibrar mais. Eu não sei se eu vi alguma diferença assim nos lucros. Eu realmente não sei, mas se alguém saber aí, por favor, pode comentar aí sobre, porque eu realmente não sei se tem realmente uma diferença assim, se tem um público assim maior, se uma discrepância de público-alvo interfere na renda do jogo. Aí eu realmente não sei. Eu acho que provavelmente no tutorial do jogo deve falar isso. E só que eu tô falando merda aqui. Mas vamos continuando. E outro ponto positivo é os dinossauros, certos comportamentos de dinossauros. Se você tem... Isso aí é mais minha opinião. Se você pega dinossauros bem perigosos, por exemplo, uma Indominus Rex da vida, mano, ela vai querer fugir todo ao custo, mano. Isso é um comportamento que eu acho muito interessante. Os Velociraptors, o comportamento deles por eles terem a característica inteligente que faz eles meio que querer fugir. Na verdade, a maioria dos dinossauros assim, carnívoros de grande ou pequeno porte, assim, pequeno porte igual o Velociraptor, Herrerasauro, assim, eles vão ter característica inteligente, onde que eles vão ter mais interesse de interagir com os visitantes e outros dinossauros, e eles vão querer fugir de a todo custo. Esses dinossauros aí você tem que ficar esperto, porque senão eles vão dar um belo prejuízo no seu parque. Então tem que ficar esperto com isso aí. Isso, mano, é um ponto positivo que eu gosto muito. Eu não lembro se no primeiro jogo tinha isso. Provavelmente tinha, mas eu não tô lembrando aqui, porque faz muito tempo que eu não jogo o primeiro jogo. Se eu não me engano, acho que eu até zerei o primeiro jogo. O Jurassic World Evolution 2 eu não zerei ainda. E eu nem sei se eu vou querer zerar, porque eu gosto muito de jogar o modo desafio e o modo livre, que eu vou falar mais pra frente, depois dos pontos negativos e positivos. Depois eu falo mais sobre esses dois modos que eu gosto bastante de jogar. Mas vamos lá, continuando. Os dinossauros com essas características, você tem que ficar mais esperto com eles, tem que ter mais atenção, porque se eles fogem, eles dão trabalho. Então, sempre prepare uma cerca, ou se você tem a opção de usar sedativo nos modos desafio, sempre tem o sedativo do nível específico do dinossauro que você for, para caso ele queira fugir, algo do tipo, e fique esperto, sabe? Agora vamos entrar para os pontos negativos do jogo. Uma coisa que eu sinto falta, que o pai desses dois jogos fazia muito bem, seria os visitantes serem mais vivos, serem mais pessoas do que só algo para você olhar. Tipo, no Jurassic Operation Genesis, os visitantes eles opinavam sobre o seu parque. Se você clicava neles e observava as falas deles, eles opinavam sobre o parque. Isso era uma mecânica muito interessante, sabe? Isso aí fazia muita diferença. Era mais imersivo um pouco. Mais que o jogo Operation Genesis era lá pros começos dos anos 2000, assim. Mas era algo muito interessante. Aqui não. Aqui no Evolution 2 você se carece um pouco nisso, que você normalmente, para ver como que tá a avaliação do parque para os visitantes, você entra num painel normalmente. Isso é um ponto negativo que eu realmente me fez me decepcionar um pouco. Mas aí, continuando, um outro ponto negativo aqui que eu acho que é só esse aí que por enquanto que eu realmente me faz e me deixa meio, não diria triste, mas meio decepcionado. Acho que seria a demora pro dinossauro começar a brigar quando você quer fazer rinha. Eu não sei se é só comigo. Eu realmente não sei se é só comigo. Mas quando eu vou botar dois dinossauros pra brigar, normalmente fica uma demora pros bichos. Normalmente pra eles começarem a brigar, eles têm que ficar com fome. Aí quando a barra de fome deles fica baixa, assim, eles começam a ficar com fome, aí eles realmente começam a brigar. Aí quando eles começam a brigar, demorou uns 10 minutos pra eles começarem a brigar. Eu não sei se isso é só comigo. Eu realmente não sei, mas
mas é algo que acontece na minha gameplay que realmente eu não gosto muito não. Realmente me deixa decepcionado, velho. Agora vamos entrar na parte de descrever sobre como é o jogo em si, como que é as mecânicas. Primeiro eu vou falar sobre os modos do jogo. No jogo a gente tem alguns modos, o modo campanha, o modo teoria do caos, e o modo livre e o modo desafio. Eu vou falar primeiro do modo campanha. O modo campanha é aquela coisa normal, né? Você segue uma história, tal, e assim assado, certo? Agora no teoria do caos muda um pouco. Na teoria do caos é um modo onde você praticamente são um what if de e se o Jurassic Park lá do primeiro filme der certo? E se o Jurassic Park lá aquele plano lá de Jurassic Park lá no filme 2 der certo? E aí por aí vai, entendeu? É algo mais interessante, uma história diferente, mas interessante. Eu não joguei todo, eu só joguei ele bem pouco, mas não é ruim. Realmente é uma ideia muito boa. O modo livre. O modo livre praticamente é um modo onde você constrói a parque do jeito que você quer e das configurações certas. E agora um dos modos que eu mais gosto particularmente, o modo desafio. O modo desafio ele vem com uma proposta de ser desafiador, como o nome já diz. Mas assim, o modo desafio você tem algumas opções de configurações melhor do que no modo livre, que praticamente é um sandbox. Modo livre, não, mas o modo desafio não. O desafio é algo mais para normalmente você querer tryhardar no jogo. Eu vejo ele mais assim, é como um modo de jogo mais para tryhardar, sabe? Mas assim, o modo desafio, para você concluir ele, você pode escolher algumas opções. Conquistar 5 estrelas, todas as espécies de dinossauros bloqueadas e assim vai. Mas isso aí é quando você vai fazer um modo desafio personalizado, que tem como você personalizar seu modo desafio, configurando ele a dificuldade, assim, porque ele tem da dificuldade do fácil até o Jurássico, que o Jurássico seria um modo hardcore, sabe? Aí você pode configurar do jeito que você quiser o modo desafio. Mas caso você for jogar os modos desafio, ele já vem com uma configuração pré-pronta em outros mapas que você vai liberando decorrer que você vai passando no jogo. Ele é um modo que particularmente eu gosto bastante pelo quão personalizável que ele pode ser. E isso faz eu gostar bastante e jogo até bastante esse modo. E agora vamos falar sobre a administração do parque. A administração ela é interessante porque você tem 4 públicos para agradar: o público geral, aventura, os vegetarianos, que seria o grupinho verdinho, mas eu chamo de vegetariano por causa onde das comidas deles vem buffet vegano, essas coisas. E também o aventura, é um outro grupo também. E um pessoal que gosta mais de aventurar, estabelecimentos de visitantes como tirolesa, girosfera, assim, atrai mais esse tipo de público. E aí tem o público, por finalizar, o público rico, dos ricos. São pessoas que têm mais interesse ao luxo, né? Acho que no jogo é público de luxo, público-alvo de luxo, não sei. Eu realmente não sei. Mas enfim, eu não sei se você manter esses 3 públicos de maneira balanceada, assim, na porcentagem, faz alguma diferença no jogo. Eu realmente não sei. Mas em si, tem esses públicos que você pode agradar para ter a melhor visibilidade do parque. Caso o seu interesse seja ter a melhor avaliação possível no jogo. E o que mais eu posso falar aqui? Também tem um nível de sedativos no modo desafio. Eu vou falar bastante do modo desafio aqui. Os sedativos no modo desafio, que até agora eu só vi no modo desafio tendo esses sedativos, que é do sedativo de nível 1 até o 6. O sedativo nível 1 você já vem com ele liberado. Agora o 2, 3 até o 6, aí você vai ter que ir desbloqueando tendo uma avaliação melhor do parque. Mas assim, os sedativos eles são específicos para você conseguir botar alguns certos dinossauros para dormir. Por exemplo, o espinossauro, você precisa de um sedativo de nível 5 para deixar ele dormir.
Caso você tenha um sedativo menor, não faz efeito, ele ainda fica acordado. E isso é uma dinâmica muito legal que faz você tomar cuidado para você ter certos tipos de dinossauro, porque dependendo ele pode te dar até bastante avaliação, mas ele pode acabar te punindo, fugindo da cerca e acabar comendo seus visitantes. Então é uma mecânica de jogo onde que deixa você bem controlado. Eu não acho chato, praticamente eu acho muito legal essa mecânica. Eu se fosse implementar ela nos jogos futuros, eu até gostaria que implementassem nos jogos futuros. E agora, em questão de administração dos estabelecimentos, de comida, banheiro, assim, os visitantes eles têm boas necessidades, como abrigos de segurança para abrigar eles, e comida, lanche, bebidas, até presentes. E isso aí, nesses estabelecimentos, você pode administrar eles para atender aqueles públicos-alvos, lembra que eu falei? Então, você pode atender alguns públicos-alvos. Aí você atendendo esses públicos-alvos, você aumenta sua avaliação do parque e também aumentando o público-alvo, por consequência. E aí sim, você já começa... Você pode ganhar... Se você entender bastante a administração do jogo, você já começa a entender muito bem como você consegue uma boa renda. E você sempre tem que observar, porque quanto maior o número de visitantes vai andando no seu parque, pode ter problemas de superlotações. Então por isso você tem que sempre liberar uma pesquisa assim para caminhos mais largos, para não ter esse problema. E agora, falando agora do último tópico aqui, para finalizar o vídeo, vamos conversar um pouco sobre o que eu achei do jogo em si. Olha, o que eu achei é um jogo bom, não é ruim, ele é incrível. Eu achei ele praticamente incrível, bem melhor do que o 1. Mas só que particularmente, se eu fosse ver para outras pessoas jogar, seria mais para passar o tempo, entendeu? Não é aquele jogo em si que você, eu acho que ficaria tanto tempo assim jogando assim um dia e tal. A não ser para passar o tempo, sabe? Não é um jogo que tem uma história tão cativante assim, mas que ele tem uma história. Eu não liguei muito pro modo história quando eu comecei a jogar. Eu não liguei muito. Eu só joguei um pouco do modo de história, teoria do caos. Eu fui pro modo desafio personalizável, modo livre só. Que é só isso que me interessa. Então eu acabei jogando. Mas é tudo isso e eu já vou terminando o vídeo por aqui. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Eu também vou colocar aqui o link do meu canal da Roxinha, caso vocês quiserem assistir quando eu for fazer live. Normalmente eu faço live assim de tarde, eu acho que eu principalmente vou fazer live final de semana, sábado, domingo, assim, só de tardezinha assim, tá ligado? 1-2 horas de live e tal, só pra conversar e zoar aí com o povo aí, quem quiser tiver interesse, eu vou deixar o link aí, aqui embaixo na descrição. Falou, família!